gente. Boa noite, tudo bem? O tio Remy, ele me chamou, para trazer a palavra. E essa palavra, ela veio ao meu coração através de um sonho. Eu sonhei com uma frase dessa ministração e aí eu acordei no outro dia e comecei a buscar. Então, eu creio que o Senhor tem algo para falar com nós, amém? Vamos orar novamente e pedir para que Deus, para pedir que o nosso coração seja uma terra boa, para pedir que o nosso coração seja uma terra agora preparada para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua presença, Deus. Nós jovens estamos na Tua presença, Pai, porque nós queremos Te pedir, Paizinho, que os nossos ouvidos possam estar atentos para atender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Em nome de Jesus, que aqui o Senhor encontre corações, Pai, corações com terras boas para receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos falar, Paizinho. Então, em nome de Jesus, que todos nós aqui, Pai, a começar de mim, venhamos ter um coração humilde em reconhecer, humilde em escutar aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, Paizinho. Em nome de Jesus, me usa como um vaso nas Tuas mãos, Pai, e que aquilo que não for falado da minha boca, que seja ministrado no coração de cada um, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre gigantes, sobre enfrentar gigantes. Eu não sei vocês, mas aqui todos os dias eu enfrento dificuldades, todo dia eu enfrento gigantes. Talvez tem dias que parece que os gigantes são menores, as dificuldades são menores, mas parece que tem dias que é mais difícil, que é maior. Você enfrenta gigante? E é por isso que hoje nós vamos ser trabalhados, nós vamos sair daqui aprendendo a vencer os nossos gigantes. Nós precisamos sair daqui vencendo os nossos gigantes. Nós não podemos ser covardes, nós não podemos fugir, nós não podemos mais dar desculpa. Nós temos que avançar e nós temos que vencer. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, versículo 17. Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, amém? A Bíblia fala assim: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleira de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme e muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Bom, vamos parar por aqui e começar a imaginar esse cenário, né? A Bíblia fala que Golias ele estava há 40 dias desafiando o exército israelita. Ele estava há 40 dias parado, desafiando o exército israelita e ninguém fazia nada. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que Davi, ele era um gigante de quase 3 metros de altura. Ele era forte porque só para carregar aquela armadura dele, ele já tinha que ser muito forte. E que ia um soldado só para carregar o seu escudo. É óbvio que aquele exército estava apavorado. Você não ficaria apavorado? Apavora ou não apavora? Apavora. Imagina você parado na frente desse gigante. Imagina você parado na frente de um gigante muito maior do que você. E é por isso que hoje nós temos que aprender com Davi a como vencer os nossos gigantes. Então vamos continuar lendo. Agora 1 Samuel 17,
versículo 41. Amém? A Bíblia fala assim: Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia à sua frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: Para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. E Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso nas batalhas e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola e pegou uma pedra, e com a sua funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e matou apenas com uma pedra. Vamos parar por aí. Aleluia. Gente, eu gosto muito de Davi. Eu sempre leio a história de Davi porque Davi, ele era o irmão mais novo. Mas mesmo ele sendo o irmão mais novo, mesmo não tendo imagem nenhuma de rei, ele foi escolhido para ser ungido rei. Sabe, Davi ele era o menor, Davi ele era fraquinho, ele era magrinho, mas mesmo assim venceu um gigante. Sabe, Davi ele era pecador, ele pecou, mas ele se arrependeu verdadeiramente e se tornou um homem segundo o coração de Deus. E tudo isso só aconteceu na vida de Davi porque ele tinha convicção de quem era Deus, porque ele decidiu não olhar para as circunstâncias, não olhar para a sua aparência, mas olhar para Deus, aquele quem havia o chamado. Ele focou, ele caminhou, ele se movimentou em direção ao propósito dele. E é por isso que nós temos que aprender com Davi hoje, sabe? Não dá mais pra gente ficar paralisado, não dá mais pra gente ser covarde, não dá mais pra gente temer os nossos gigantes. Não, nós temos que avançar sobre aquilo que Deus tem pra nós, em nome de Jesus. E hoje nós vamos aprender 4 características que Davi teve para vencer os seus gigantes. 4 características que Davi teve para vencer os seus gigantes, mas vamos falar um pouco primeiro dele. Davi, ele tinha 7 irmãos e dos seus irmãos, ele era o mais novo, o menor, o mais magrinho, o mais fraquinho, o improvável. Mas mesmo assim, foi Davi quem foi escolhido para ser rei. Foi Davi quem venceu um gigante. Quando todo aquele exército estava preparado, foi Davi quem venceu. Aos teus olhos você pode ser pequeno demais, aos teus olhos você pode ser novo demais, mas Deus tem grandes coisas para você, Deus tem grandes obras para a sua vida. Então vamos aprender sobre Davi hoje. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Davi ele foi corajoso e ousado. Olha lá, capítulo 17, versículos 26, versículo 26 e depois o 32. A Bíblia fala assim: Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Agora pula lá para o versículo 32, a Bíblia fala assim: Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Sabe, Davi ele não teve medo de gigante não, mesmo que ele fosse pequenininho. É tipo eu falando com o Ricardo. O Ricardo tem que abaixar meio metro de altura para falar comigo e eu tenho que ficar olhando para cima. Eu imagino que Davi era assim com Golias. Sabe, Davi ele não teve medo não. E ele ainda virou e falou: Quem que é esse gigantezinho aí para desafiar o exército do Deus vivo? Ele acha que ele pode? Ele acha que ele pode com Deus? Ei,
Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu gigante? Você acha que ele pode com Deus? Ei, você é escolhido. Deus te chamou e Ele vai te capacitar. Você é escolhido e os seus gigantes não podem para com Deus. E são esses gigantes que se encontram na nossa caminhada. São essas dificuldades, essas tempestades que nós encontramos no meio do caminho que vão definir se nós somos corajosos ou se nós somos covardes. E como eu disse, todos os dias nós enfrentamos dificuldades. Todos os dias nós enfrentamos gigantes. E você vai viver uma vida sendo covarde? Ou você vai querer ser corajoso para enfrentar, derrotar e avançar sobre aquilo que Deus tem para você? Amém? Davi, ele tinha acabado de ser ungido rei. Você acha mesmo que o fim dele seria morrer nas mãos daquele gigante? Não. Você não está aqui à toa, assim como Davi não estava lá à toa. Por mais novo que ele fosse, ele tinha um propósito, ele seria rei de Israel. E você não está aqui à toa. Às vezes você pode pensar, eu estou aqui vagando na terra, né? Mas não, Deus tem um propósito para você. Então não são os seus gigantes que vão te derrubar. Você não vai acabar nas mãos dele. Pelo contrário, você vai derrubar eles para avançar sobre aquilo que Deus quer para você. Davi, ele não deixou que esse gigante fosse um impedimento para ele. Mas não, Davi usou isso para ser mais forte e avançar. Ele foi corajoso e ele foi ousado. Ei, olha para mim. Você precisa ser corajoso e você precisa ser ousado. Porque senão você vai ficar paralisado. Senão você não vai conseguir avançar. Senão você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Ou você prefere ser covarde? Porque é muito mais fácil fugir. É muito mais fácil não lutar, mas deixar com que você seja derrotado. Isso é muito mais fácil. Mas na Bíblia fala que não seria fácil, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Deus venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, você acha que você, filho de Deus, não pode vencer um gigante? Quem é esse gigante que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele não pode contra você. Amém? Quantos aqui querem ser corajosos? Amém. A segunda coisa que nós precisamos aprender com Davi. Antes disso, alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Obrigada. A segunda coisa que nós precisamos aprender com Davi é que nós precisamos parar de olhar para a nossa aparência. Vamos ler o versículo 33. A Bíblia fala assim: Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido um soldado a vida inteira. Você acha mesmo que Davi não tinha a noção? Porque é só ter um pouco de noção. Se ele tivesse um pouco de noção, você acha mesmo que ele não sabia que ele era pequeno demais? Você acha que ele não sabia que ele era novo demais, que ele era fraco demais? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Eu vou falar para vocês falarem pro irmão do lado, tá bom? Vocês não me responderem, gente, porque é muito ruim ficar aqui em silêncio. Peraí, rapidinho. E mesmo que Davi soubesse que ele era pequeno demais, mesmo que Davi soubesse que ele era novo demais, mais do que tudo isso, Davi sabia que havia um Deus que é todo grandioso e que lutava com ele, que lutava por ele e que havia criado ele. Sabe, por mais que você saiba, por mais que você olhe para você e te veja pequeno demais, saiba que há um Deus grande que luta com você, que é por você. Sabe, se Deus te chamou, se Deus te criou, se Deus te colocou com um propósito aqui nessa terra, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer e Ele vai fazer com que você seja vencedor, mas você precisa se posicionar para isso. Eu
estava pensando lá em casa assim, imagina se Davi tivesse ido lá, né, só entregar aquele alimento que seu pai havia pedido para que ele entregasse para os seus irmãos e falasse assim, quem que é esse gigante aí, está afrontando esse exército? Entendi, não tenho nada com isso, eu sou só um pastor, eu só cuido das ovelhas, eu não tenho nada a ver com o exército de Deus, não sou eu quem luto, não sou eu quem pego em armas e vou lutar, não, eu não vou lutar nada com esse gigante. Eu vou para minha casa, vou cuidar das minhas ovelhas, vou ficar lá de boa. Davi, ele poderia ter falado isso? Poderia ou não poderia? Claro que poderia, ele não fazia parte do exército. E eu fico pensando a vergonha que aquele exército passou. Porque um bando de gente ali, tudo revestido com armadura, com arma, temendo um gigante. E na Bíblia fala que quando Davi fala para Saul que ele vai lutar, Saul coloca toda a armadura nele e Davi fala, eu não quero isso não, eu não sei lutar com isso, eu vou lutar com o que eu sei. Davi, ele poderia ter caído fora. Ele poderia olhar para ele e falar assim, eu sou pequeno demais, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou para minha casa. Mas não, ele decidiu ficar e lutar. E você vai fugir? Ou você vai ficar e lutar? Você tem que parar de olhar para as suas limitações. Nós temos que parar de olhar para as suas limitações. E nós precisamos lutar. Não importa se você é pequeno, se você é novo demais. Deus tem grandes coisas para você. E se você ficar olhando para as suas limitações, se eu ficar olhando para as minhas limitações, gente, é claro que nós não conseguiríamos. É claro que nós não conseguiríamos, isso é óbvio. Ei, presta atenção. Presta atenção. O mesmo Deus que te chamou vai te sustentar. Não é pela força do seu braço, mas Ele vai te sustentar, porque foi Ele quem te chamou. Sabe, pare de focar nas suas limitações. Pare de focar nos seus defeitos. Eu sou jovem demais, eu sou pequeno demais, eu não consigo. Eu sou muito magrinho, eu sou muito baixinho. Eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou vencer. E eu vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. É isso que nós temos que fazer. Sabe, nós como jovens e filhos de Deus precisamos avançar. Nós temos que lutar, nós temos que enfrentar e não ser covarde. Misericórdia. Em nome de Jesus, hoje nós vamos parar de olhar para os nossos defeitos, nós vamos parar de olhar para as nossas imperfeições, nós vamos parar de olhar para as nossas limitações e para as nossas dificuldades e começar a enxergar que há um Deus todo-poderoso, há um Deus todo-grandioso que nos criou e que nos chamou para vencer. Deus não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Deus não te fez para você ser derrotado, não. Deus te fez para grandes coisas. Deus te fez para grandes coisas. Em nome de Jesus. A terceira coisa que nós precisamos aprender com Davi é ter perseverança. Porque ele teve ousadia e coragem em dar o primeiro passo. E muitas vezes nós temos essa coragem e essa ousadia em falar, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou conquistar. Mas aí chega no meio do caminho, por uma determinada coisa, qualquer coisa, a gente fala, não vou mais não, eu vou desistir e volta para trás. Não, Davi, além dele ter a coragem de dar o primeiro passo, ele foi perseverante, ele permaneceu até o fim. Então agora nós vamos ler do versículo 42 ao 44. A Bíblia fala assim: Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha que eu darei o seu corpo para as aves e para os animais comerem. Eu imagino que esse momento foi o primeiro momento que Davi estava face a face com Golias, tá? Não estou falando que é isso, mas é o que eu imagino. Porque a Bíblia fala que esse momento é quando Golias caminha a direção de Davi e Davi caminha em direção a Golias. Então eu entendo que essa é a parte que eles estavam ali, face a face.
Era muito fácil Davi olhar de longe e falar, eu vou lutar contra esse gigante. Mas e chegar na linha de frente da batalha, face a face com a sua dificuldade, face a face com a sua muralha ou com a sua tempestade? Talvez seja muito mais difícil permanecer até o fim. Mas Davi, ele permaneceu. Como eu disse, ele poderia, ali naquele momento, ele poderia ter falado de verdade. Gente, olha o que esse gigante está falando para mim. Está falando que vai dar o meu corpo para os animais comerem. Está de brincadeira. Eu não vou ficar aqui, não. Vou vazar. Ele poderia ter falado isso. Mas ele decidiu, mesmo ali, face a face com o gigante, ele decidiu permanecer até o fim. Sabe, mesmo que as dificuldades tentem te intimidar, você tem que permanecer. Sabe por que você precisa permanecer? Porque, como eu disse, você não está aqui à toa. Deus tem grandes obras para você. Deus tem grandes planos para você. Deus tem grandes propósitos para você. Só que Satanás também sabe disso. E aí, no meio da sua caminhada, em direção ao seu propósito, vai haver gigantes que vão tentar te intimidar. Só que aí, ao invés de você resistir como Davi, porque fala que depois, Davi fala, eu vou lutar contra você sim, eu vou até o fim. A gente fica dando ouvido para Satanás. A gente fica deixando o diabo colocar coisa na nossa cabeça. A gente fica deixando o Satanás vencer. Um filho de Deus. A gente fica deixando Satanás vencer um filho de Deus. Sabe, gente, que isso? A gente tem que parar de dar ibope pro diabo. A gente tem que parar de deixar ele ficar falando na nossa cabeça para querer nos impedir, para querer te fazer cair no meio da sua caminhada. Você tem que permanecer até o fim. Você tem que permanecer até o fim, sabe? Vai lá e executa o plano que Deus tem para você. Executa o plano que Deus tem para você, que não é coisa pequena. E que por não ser pequeno, vai haver grandes gigantes. Mas você precisa ser corajoso e você precisa permanecer até o fim. Você precisa permanecer até o fim lutando e vencendo esses gigantes. Sabe, o tema dessa mensagem não é enfrentando gigantes, não. O tema dessa mensagem é vencendo os gigantes. Porque nós não temos que só enfrentar, nós temos que permanecer até o fim e vencer eles. É isso que nós temos que fazer. Você é um filho de Deus? O que criou céus e terra vai desistir no meio do caminho? Vai desistir daquilo que Deus tem para você? Ou você vai enfrentar e vai caminhar? Vai marchar e perseverar naquilo que Deus tem para você? Amém? Ei, presta atenção, vai lá e executa o plano que Deus tem para você. Amém? A última coisa que nós precisamos aprender com Davi é que não é com a força do nosso braço. Davi sabia que não era com a força do braço dele, mas nós temos que lutar em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vai lá no versículo 45, a Bíblia fala assim: E Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Aleluia! Sabe, aleluia, glória a Deus. Encontrou uma dificuldade no meio do caminho? Olha para o Deus que te criou. E peça ajuda para Ele, porque, como eu disse, Davi sabia que ele era pequeno. Davi sabia que ele era fraco. E Davi sabia que ele não conseguia. Mas Davi só lutou porque ele sabia que tinha um Deus com ele. Porque ele não falou, ele não entrou na batalha, gente. Davi não entrou na batalha assim: ai, Deus, Senhor, vem comigo. Ai, Deus, será que eu vou vencer? Olha o meu tamanho, Deus. Não. Davi entrou na batalha falando: eu vou lutar contra você, contra o Senhor dos Exércitos. Eu vou lutar contra você no nome daquele Todo-Poderoso que fez os céus e terra. Sabe, você não pode mais entrar na batalha sendo pessimista, choramingando. Não, você tem que entrar na batalha com autoridade, porque senão você não vai vencer.
Ei, você precisa entrar na batalha com autoridade e lutando por aquele que fez os céus e a terra, o seu Deus e o meu Deus. Amém? No meio da sua batalha, no meio da sua caminhada, no meio da sua caminhada em direção ao seu propósito, apareceu uma dificuldade, apareceu um gigante, apareceu uma muralha. Ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar remoendo, ao invés de ficar choramingando, ora, jejua e em nome de Jesus ganha essa batalha, vence essa batalha. Para de choramingar, entenda que Deus é com você, Deus é por você. Sabe, quando nós colocamos Deus na frente, nada pode dar errado. Quando nós colocamos Deus na frente, nada pode dar errado. Porque se eu for olhar para mim, talvez eu não estaria aqui hoje. Quem sou eu? Peco. A Bíblia diz que nós, sem Deus, somos trapo de imundícia. E é isso que nós somos. E Davi tinha convicção disso. Eu tenho certeza que Davi sabia que ele não era nada. Mas quando ele decide lutar em nome do Senhor dos Exércitos, ele entra com autoridade e fala: eu vou vencer. E é isso que nós precisamos fazer. Quer vencer uma batalha? Quer vencer um gigante? Você precisa ser corajoso. Você precisa parar de olhar para as suas imperfeições e para os seus defeitos. Você precisa permanecer até o fim. E mais do que tudo isso, você precisa lutar em nome do Todo-Poderoso. Qual gigante tem se levantado na sua vida? Qual gigante tem tentado derrubar um filho de Deus? Quem é exército de Deus aqui? Você tem noção do que você respondeu um amém? Então não vai ser fácil. Vai vir muita batalha. Mas qual batalha pode derrubar um filho de Deus? Que entende que Deus está com ele. Eu estava vendo um filme essa semana, porque sempre que eu vou pregar ou gravar um vídeo assim, eu gosto de assistir, sabe, algumas ministrações ou algumas mensagens. E aí eu coloquei lá no YouTube, Vencendo Gigantes, para ver se tinha alguma coisa. E aí, quem aqui já assistiu o filme Desafiando Gigantes? É muito lindo. E aí eu assisti o filme e depois eu vi uma cena do filme que... Eu vou tentar explicar, tá? E na cena do filme era o time de futebol, né? Eles iam jogar contra um time adversário. E o capitão desse time de futebol, ele já, antes de entrar na batalha, já entra derrotado. Sabe aquele que o diabo nem precisa fazer esforço? Que já olha pra você e fala assim: isso, eu nem preciso fazer nada, já tá trabalhando de graça pra mim. Ele já tava desse jeito, gente, entrando em campo, entrando pra jogar, derrotado. E já tava falando: o outro time é muito mais forte, o adversário é muito mais forte. E aí o treinador desse time, ele ouve isso e ele chama o capitão desse time e mais um menino. E fala assim: você vai andar no campo de futebol com ele em cima das suas costas. Engatinhando, mas sem colocar o joelho no chão. E aí o capitão do time, ele fala assim: quanto você quer que eu ande? 30 jardas? Que é futebol americano, gente. E aí o treinador fala assim: não, eu acho que você consegue 50. E aí o capitão do time, ele fala assim: não, eu consigo 50 sem ninguém nas minhas costas. Senão eu só consigo 30. E aí o treinador virou para ele e falou assim: ó, não importa o quanto você consegue, vai e dá o seu melhor. Só que antes dele começar a se deslocar no campo, o treinador vai e coloca uma venda nos olhos dele. E aí ele fica parado assim, olhando, tipo: o que é isso? E aí o treinador fala assim: é que eu não quero que você chegue em determinado ponto do campo e ache que já está bom. Eu quero que você dê o seu melhor. Então ele amarra a venda nos olhos desse jogador e ele começa. E o treinador está ali a todo momento: vai, você consegue, dá o seu melhor. Vai, você consegue, dá o seu melhor. E aí chega um determinado tempo que esse jogador, ele não aguenta mais e ele cede, ele cai.
E aí ele vira para o treinador e fala assim, ó, eu consegui as 50 jardas? E aí o treinador tira a venda dos olhos dele e fala assim, você andou o campo inteiro, ou seja, mais da metade. E aí o treinador vira e fala assim para ele, você é o jogador mais influente desse time. Você é o jogador mais influente desse time. E se você entrar derrotado em campo, todos vão entrar derrotados em campo. Todos vão entrar desacreditados daquilo que vocês são capazes de fazer. Vocês são capazes de fazer muito mais do que isso. Olha o quanto você andou. E você acha que você não pode dar melhor? Você acha que você não pode dar o seu melhor em campo? Sabe, às vezes nós precisamos deixar Deus tapar os nossos olhos. Porque talvez para ele o máximo que ele conseguiria era metade do campo. Talvez a gente ache que o que a gente consegue derrotar é um gigante não de 3 metros de altura, mas de 1,5. Quando na verdade nós podemos fazer muito mais. Quando na verdade nós podemos ir muito mais. Quando na verdade nós podemos conquistar muito mais. Você precisa parar de olhar para os seus defeitos. Você precisa parar de olhar para as suas imperfeições. É claro que nós temos. Mas Deus é conosco. Sabe, encontrou uma dificuldade no meio do caminho? Ora, jejua, se prepara e em nome de Jesus, ganha. Sabe, Deus é vitorioso. Davi, ele não precisou de arma, ele não precisou de espada, como na Bíblia fala. Versículo 47. E todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar o seu povo. O Senhor, ele só precisa que você tenha fé. Qual era a arma que Davi estava usando naquele momento? Era uma pedrinha, gente. Uma pedrinha. Tinha que ter muita fé para usar uma pedrinha para enfrentar aquele gigante todo preparado. Tinha ou não tinha? Tinha que ter muita fé. Muita preparação, muito jejum, muita oração, muito colocar Deus na frente. Sabe, mas muitas vezes ou nós somos covardes e fugimos, ou achamos que nós vamos conseguir com a força do nosso braço. Quando na verdade nós deveríamos orar mais, jejuar mais, ter mais fé e se posicionar. Porque quando você se posiciona, Deus faz. Sabe, quando nós fazemos o natural, aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que está na medida do nosso alcance, para Deus fazer o que a gente não consegue. Davi fez aquilo que estava na medida dele. Ele se posicionou. Ele orou e falou, Deus está comigo e é isso, vamos embora. E Deus fez aquilo que talvez Davi não conseguiria, aquilo que Davi não conseguiria fazer sem ele, que foi vencer aquele gigante. Que foi vencer aquele gigante. Ei, nós precisamos hoje sair daqui sendo Davi, tão pequeno por fora, mas tão grande, e sabendo que havia um Deus tão grande dentro dele. Eu aprendi a falar que, às vezes, quando eu encontro uma dificuldade no caminho, eu aprendi com uma pessoa que eu não tenho que falar que eu não consigo. Não, eu tenho que falar que eu vou conseguir. Mesmo que aos meus olhos eu não consiga mesmo. Eu tenho que profetizar, me posicionar e falar, eu vou conseguir. Ei, se Deus te chamou para grandes coisas, você acha que Ele não dá conta de um gigante por você? Mas Ele quer usar a sua vida para derrubar gigantes. Quantos Davis nós temos aqui essa noite? Quantos Davis nós temos aqui essa noite? Está muito fraco, gente. Aleluia. Então, fique de pé, ora e peça para que Deus realmente encontre um Davi em você
Que não importa as circunstâncias, que não importa o tamanho, que não importa a idade, que não importa o tamanho do gigante, você vai conseguir vencer, porque você tem Deus do seu lado. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e peça para Deus agora. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Paizinho. Nós estamos aqui na Tua presença, Paizinho. E nós aqui como jovens, talvez aos nossos olhos tão pequenos, talvez aqui aos nossos olhos tão novos, tão fracos, tão pequenos. Pai, que independente da nossa aparência, que independente da nossa força, independente da força do nosso braço, independente da força do nosso braço, Pai, nós possamos, que o Senhor possa encontrar aqui em nós um coração como um coração de Davi, que tinha a certeza de que ele não venceria sem o Senhor, mas que com o Senhor ele tinha certeza de que ele venceria e conquistaria aquilo que o Senhor tinha para ele. Em nome de Jesus, que nós possamos ter Davis aqui essa noite, Deus. Em nome de Jesus, corajosos, perseverantes e que tem Deus em todo momento. E que entendem que há um Deus que luta, que há um Deus que luta por você. E que você só é um instrumento de barro nas mãos do oleiro. E que Ele sabe o que Ele faz. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus. Eu te peço, Paizinho. Que nós possamos sair daqui hoje, Deus, conquistando, vencendo e derrubando gigantes. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja no Senhor, porque assim nada vai nos impedir. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus agora e vamos entender que quando Deus está conosco, nada pode nos derrubar. Que quando Deus está conosco, nada vai resistir, nenhum gigante, nenhuma muralha. Não, quando você olhar para um gigante que quer te derrubar, você vai virar para ele e vai falar assim: quem é esse gigante que está tentando desafiar um filho de Deus, que está tentando derrubar um filho de Deus? Porque você tem que entender que quando Deus está com você, nada pode te parar. Que quando você está com Deus, nada pode te parar. Que quando você entende que Deus está do seu lado, lutando com você, nada vai ficar de pé, nenhuma muralha vai ficar de pé, nenhum gigante vai ficar de pé, nenhuma tempestade vai te afogar. Não. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui hoje vencendo os gigantes. Amém?